Abençoe a todos vocês, que diz assim o texto bíblico: e muitos o repreendiam para que calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém, irmãos? Podem tomar os vossos assentos, dando glórias a Deus. O tema da campanha é: Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Só que antes de Jesus chegar até ele e perguntar para ele: o que queres que eu te faça? Houve-se um clamor, sim ou não? No meio de uma multidão, sim ou não? Então, em cima deste tema, que é o que queres que eu te faça, Deus brada ao meu coração a ministrar uma mensagem que é um clamor no meio de uma multidão. Eu vou contar de 1 até 3, e você que acredita neste culto, nesta campanha, você precisa de uma resposta de Deus, você vai repetir comigo: um clamor no meio de uma multidão. Vamos lá? 1, 2, 3. Um clamor no meio de uma multidão. Meu Deus, que lindo. De novo, vamos lá? Um clamor no meio de uma multidão. Glória a Deus. O cego Bartimeu aqui, Bartimeu não era o nome dele. Bartimeu é um nome em hebraico, que Bar quer dizer filho, Timeu, que era o nome do pai dele. Então a palavra Bartimeu significa filho de Timeu. Interessante que a história, ela conta o nome dos pais dele, mas não fala o nome do personagem dessa história. Isto aqui é de chamar a atenção. Por que fala o nome do pai e não fala o nome do personagem? É porque na história, em que no passado, em que os soldados romanos foram até a casa deles e mataram os pais dele, porém, este cego ainda criança, bebê, os homens não mataram eles, mas cegaram as vistas dele para que ele não visse os pais morrer. E por que aqui então está o nome do pai? Porque o pai deixou um grande legado através dessa história. Era um homem muito honroso e que não se vendia, não negociava a sua pátria. Eu já quero aqui parabenizar os pais dos adolescentes que estão apoiando e vieram, eu acredito, junto com os adolescentes nesta campanha. Por quê? Porque automaticamente, se os adolescentes estão aqui, os pais, eles estão deixando um legado para os filhos. Assim como eu fui filho de pais pastores, o meu pai deixou um grande legado. Eu acredito que aqui também tem pais que vão deixar um grande legado para os seus filhos. E o texto da história diz bem claro que havia-se um cego à beira do caminho mendigando o pão. E ele estava em Jericó. Jericó aqui, na verdade, onde ele estava, não era bem dentro da cidade de Jericó. Ele estava em uma estrada que dava acesso à cidade de Jericó. Isso aqui também é de chamar a atenção. Por quê, pregador? Porque esse cego, ele não estava à porta ou à beira de um templo, aonde nós vemos muitos que ficavam, aonde passava muita gente. E por que ele vai ficar à beira de um caminho que talvez não tenha o mesmo número de pessoas que vão-se ao templo? Porque automaticamente, no meu modo de pensar e no aprendizado, ele sabia que aquele caminho, sentido a Jericó de um lado e sentido a Jerusalém de outro, passava sempre em carruagem, em uma grande multidão. Repete comigo: uma grande multidão. Então, automaticamente, no meu raciocínio,
na minha leitura bíblica, eu imagino que aquele cego, pregador, Iago, ele estava esperando em algum momento que Jesus iria passar ali. O texto até diz que ele estava à beira do caminho mendigando, ou seja, ele recebia esmola. Só que o número de pessoas, se nós raciocinarmos ali, não era a mesma quantidade do que o paralítico que estava na Porta Formosa, sim ou não? Então acredito eu que em algum momento na sua mente ele estava: aqui é o caminho principal que Jesus vai passar, eu vou ficar aqui, não importa se é hoje, se é amanhã, se é semana que vem, se é no último dia da campanha, se é no primeiro, se é no meio, mas Jesus vai aparecer, e é o momento de eu pegar o meu milagre. Só que qual a identificação do cego? A identificação do cego, a primeira dela é os ouvidos, a segunda identificação do cego é a bengala. Só que o mais lindo aqui nessa história, que este cego sonoplasta, ele não tinha sua visão física, mas ele tinha uma sabedoria, uma visão espiritual. Quem dera se, sem exagero, 30% de todos nós da igreja, pastores, pregadores, mocidades, irmãos do ciclo de oração, tivesse a visão espiritual e a visão humana, não a visão física. Você vai entender daqui a pouco que este cego tinha. Não tinha tanto casamento sendo destruído, não tinha tanta mocidade tomando decisão errada, não tinha tantas pessoas nas suas decisões tomadas erradas. Nós vamos ver a sabedoria e a visão deste cego. Então o texto diz que quando ele gritava e clamava, a multidão dizia: cala-te, porque o mestre não vai se ouvir. Sim ou não? Sim. Então automaticamente, se ele usava os seus ouvidos para uma identificação, ele vê então uma primeira multidão. Que multidão é esta? Será que era a multidão de Jesus? Não era, porque era uma multidão estranha. Era uma multidão de alguém que não gostava de crente, alguém que não gostava de quando os adolescentes dirigiam culto. É uma multidão que não gostava de pregadores, de cantores. Quem era? Era a multidão de Herodes. Herodes também andava com multidão. Herodes não gostava quem ajudava os pastores na igreja. Herodes não gostava quem pregava, quem cantava. Herodes não gostava de quem vinha para a campanha. Mas ele vai ouvir uma outra multidão. E que multidão é essa? Será que é a multidão de Jesus? Também não. Era uma multidão estranha. Quem era? Era a multidão de Pilatos. Quem era Pilatos? Era governador de Jerusalém. Ele também andava com a multidão. Eu acredito que aqui hoje, nesta noite, nós estamos no meio de uma multidão, mas não é a multidão de Herodes, também não é a multidão de Pilatos, que era político, que prometia, mas não cumpria. Por sinal, tome cuidado, por quê? Porque esse ano é ano de política. Nós não devemos se vender para a política, mas buscar primeiramente fazer a vontade de Deus. Então ele vai ouvir uma outra multidão. E que multidão é essa, pregador Iago? Será que a multidão de Jesus também não era a multidão de Jesus? Era a multidão de quem? De Anás e Caifás. Quem era Anás e Caifás? Era sacerdote e sumo sacerdote. Será que tem alguém aqui nesta noite que está no meio da multidão de Anás e Caifás? Eu acredito que não. Se tiver alguém aqui na multidão errada, vocês não sabem que você já foi rejeitado por aquela multidão. Por quê? Porque se a multidão do mundo, a multidão de Anás e Caifás te rejeita, é porque Deus já te abraçou, é porque Deus já está te chamando. Se a multidão do mundo está colocando você para fora, é porque a multidão que te leva ao céu, essa mocidade, essa irmandade que está aqui hoje, está pronta para te abraçar. A multidão de Anás e Caifás era aquela multidão de fariseus. Era aquela multidão, deixa eu ver hoje quem vai pregar.
Deixa eu ver hoje quem vai cantar. Você viu a roupa da irmã? Você viu a roupa do irmão? Você viu o pastor errou? Você viu o sonoplasta demorou? Eu acredito que a multidão de Anás e Caifás não está aqui hoje porque tem um curso de teologia, porque sabe mais. Não estou pregando contra a teologia, mas é que tem pessoas que usam o seu conhecimento para tentar ser mais do que aquele que talvez não sabe. Eu acredito que aqui hoje não tem a multidão de Anás e Caifás, mas ele ouve uma grande multidão. Peraí, essa multidão é diferente. E que barulho que essa multidão fazia? Era a multidão de Jesus. Você já parou para pensar qual era o barulho que essa multidão estava fazendo de Jesus? Eu acredito que eles não estavam falando da novela da Rede Globo. Eu acredito que eles não estavam falando da vida dos outros. Eu acredito que eles não estavam falando do pregador. Se havia uma multidão com Jesus, sonoplasta, acredito eu, no meu grau de intimidade com a Bíblia, é que essa multidão estava dando glória. A multidão de glória já está aqui nesta noite. Eu acredito que eles estavam dando ali. Opa, a multidão de Jesus está ali, mais um ali. Eu acredito que a multidão de Jesus, ele não estava falando da roupa, da vida dos outros, de quem pregava, de quem errava, mas acredito eu que ele estava dando glória misturado com aleluia. A multidão de Jesus já está aqui nesta noite. A multidão que caminha para o céu já está aqui nessa noite. Opa, alguém levantou a mão lá. Se a multidão de Jesus está aqui, o inimigo está dizendo que você não faz mais parte do corpo, e porque a linguagem sumiu, o glória a Deus sumiu. Mas se você faz parte da multidão de Jesus, pelo amor de Deus, levante a tua mão e dá o maior grito de glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Aí chega a hora do clamor. Ele está ouvindo a multidão de Jesus e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto diz bem claro que a multidão que era grande, alguém viu a voz daquele cego e disseram assim: não importune o mestre, porque ele não vai te ouvir. Sim ou não? Então automaticamente, acredito eu no meu raciocínio, que havia sim uma multidão em volta de Jesus. Sim ou não? E essa multidão então, acredito eu que eles falavam alto. Eu não sei a forma que você interpretou esse texto, mas aqui ela tem dois lados que você pode interpretar. Tem um lado espiritual e tem um lado carnal. O lado carnal, ele vai pensar assim, que Jesus ouviu aquele clamor como um ser humano, porque Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Mas o espiritual vai entender assim, que Jesus não ouviu o clamor daquele homem pelo carnal, mas acredito eu que Jesus ouviu pelo espiritual. Você quer ver só? Permita-me fazer uma conjectura com aquela multidão, para você ver que Jesus ouviu no espiritual. Eu peço por gentileza, aquele que pode, grite bem alto. Eu vou tentar ouvir uma voz de uma pessoa aqui. Vamos lá? 1, 2, 3, você vai dizer aleluia. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu tentei identificar uma voz que eu marquei aqui, eu não consegui, sonoplasta. Por isso que eu acredito que Jesus ouviu o clamor daquele homem no espiritual. Opa, alguém está entendendo ali? Por isso que quando alguém disse, não importuna o mestre não vai te ouvir, a pessoa estava certa. Porque no meio de uma multidão gritando, dificilmente nós vamos identificar uma única voz. Pastor, então como que Jesus ouviu a voz daquele homem? Pelo espiritual. Nós vivemos em um continente brasileiro com aproximadamente 213 milhões de habitantes. Nós vivemos em um continente mundial aonde vai totalizar
8,5 bilhões de pessoas no globo terrestre. Pega isso aqui. Se você não der glória com isso que Deus está me revelando, talvez você precise aceitar Jesus de novo. E nesse globo terrestre, o mundo é dividido em 6 continentes. E no meio de 8,5 bilhões de pessoas, Jesus ele consegue ouvir o clamor identificar de uma só pessoa. Ele sabe, opa, alguém está entendendo ali? Alguém está entendendo lá? Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Ele sabe quantos litros de água tem no globo terrestre. E ele pega toda a água do universo com a palma da mão. Ele conhece cada coração, cada desejo, cada problema. E quando você clama no meio da multidão, não precisa preocupar. Será que Jesus está ouvindo o meu clamor? Será que ele está ouvindo a minha oração? No meio de 8,5 bilhões de pessoas, ele consegue identificar o teu clamor. Eu vim pregar aqui nessa noite para quem saiu da tua casa dizendo: Deus fala com minha alma, com minha vida. Eu preciso de uma resposta de Deus. A resposta de Deus para você é ouvir o teu clamor, o teu choro, o teu lamento. Eu te diz Deus assim: não vai cair uma gota de lágrima sem antes eu cumpro a minha palavra na tua vida. Demaruti rebia prudicamanácia, reteminência ramuti anaio de cotessuia. Ele conhece cada coração, ele conhece cada sentimento, ele conhece cada pedido. Fique tranquilo, irmãos, fique tranquilo, mocidade, fique tranquilo, irmãos, fique tranquilo, ministério, porque está registrado no memorial do céu. Parece que eu vejo anjos levando, olha aqui, Pai, essa aqui é o clamor dela, essa aqui é o clamor dele. E Deus manda essa palavra, essa campanha dizendo: não vai virar o ponteiro do relógio sem antes eu cumpro a minha palavra. Aleluias, aleluias. Debaixuia mandou condumereia, Deriô de faça muriante o cantoreia. Aí Jesus para no meio daquela multidão e diz: traga ele aqui. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Sabe o que é mais lindo nessa história, Iago? É que a cruz que Jesus carregou, pesada, não conseguiu parar Jesus. Alguém já está entendendo ali? A coroa de espinho que Jesus levou sobre sua cabeça também não parou Jesus. Os fariseus não conseguiram parar Jesus. A chicoteada que Jesus levou não conseguiu parar ele. Os demônios não conseguiram parar. Herodes não conseguiu parar Jesus. Não. Pilatos também não conseguiu. Aqueles que perseguiam a Jesus, que falava que ele operava através do Beelzebul, também não conseguiu parar Jesus. Mas o clamor daquele cego fez com que Jesus parasse no meio da multidão. Aleluia, aleluia. E sabe o que eu começo a descobrir aqui? Pega isso aqui. De por tudo isso que Jesus passou, e nada parou ele. Mas tem uma coisa que para Deus. Para Deus, pastor Gabriel, para. Tem uma coisa que Deus não resiste e não consegue. Não consegue, não. Deus, ele é tão forte que um dos seus nomes é o onipotente. Deus, ele resiste a tudo e a todos. Mas tem uma coisa que Deus não resiste. E o diabo sabe o que é. O nome dele é o Altíssimo. Ele está no lugar mais alto, aonde parece que eu posso ver Deus em um grande sublime trono, sentado, e olhando para baixo, os pés dele estão aqui. Mas tem uma coisa que Deus não resiste. Pastor, pregador, olha lá o que você vai dizer. O nome dele é onipotente, onisciente. Ele sabe de tudo ao mesmo tempo. E ele é onipresente. Ele está no Japão, na África, ele está no Brasil, em todo lugar ao mesmo tempo. Mas tem uma coisa que ele não resiste, e está dentro desse texto, que é o clamor de um coração contrito. Salmo de número 51, versículo número 17.
Deus, Ele não resiste o clamor de alguém que está com o coração conflito. Aí o diabo vai até a Deus e diz assim: olha, você viu ele durante a semana, você viu ela durante a semana, e hoje está no culto, vai perdoar ela, vai perdoar ele. Parece que eu posso ouvir Deus ouvindo o clamor de alguém que está chorando, ou pedindo mais uma oportunidade. Mas se tem uma coisa que Deus não resiste, é o coração quebrantado diante da presença dele. Perdeu, Satanás, perdeu, sai da frente, porque a igreja Assembleia de Deus, Ministério Parque São Rafael do Jardim Esté, vai passar como um furacão por cima da tristeza, da dor, aleluia, da angústia, e vai cantar o hino da vitória. Você vai chegar do outro lado, vai chegar, você vai chegar do outro lado. Aleluias, 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 aleluias. Hanakayoto komoshinayo, ajigamuyo kandanayo sayono, anayo tayoshiro toyohara, anayo koyoshinayo kodemianasi. O seu clamor fez com que Jesus parasse no meio de 8,5 bilhões de pessoas. O nosso choro, a nossa lamentação fez com que Deus não resistisse, abrisse o céu ao meu e ao teu favor, e Ele te diz: eu te perdoo, eu te recebo, eu te abraço nesta noite. Sabe o que Deus está dizendo? Eu posso entregar a revelação. Você não está sozinho nessa caminhada. Você não está sozinha nesta caminhada. Aleluias, aleluias. E se Ele está sentado em um grande e sublime trono, aonde Ele está no céu, mas os pés dele estão aqui, só tem uma coisa que faz Deus levantar do trono. E o que é, pastor? É quando o paralítico anda? Não. Quando alguém aceita Jesus, acontece festa no céu, mas Deus ainda está no trono. Quando alguém canta bonito, também não. Quando alguém prega bonito, também não. Deus não está nem aí para quem prega bonito. Quando alguém, o cego enxerga, também não. Então o que faz Deus levantar do trono? Salmo de número 12, verso de número 25. Eis que eu ouvi o choro reprimido do meu povo, e me levantarei do meu trono para atender e abraçar o meu povo. Deus ouviu o teu clamor, Deus ouviu o teu choro, Deus ouviu a tua lamentação. Ele sabe a prova, a luta, a dificuldade que você está passando. Eu te digo assim, não vai muito tempo. Alguns já receberam a bênção no primeiro dia da campanha, outros vão receber no meio, mas outros vão receber no final. Por quê? O sábio Salomão disse: é melhor o final de todas as coisas do que o início dela. Ele te pergunta através do clamor: o que queres que eu te faça? Eu estou aqui. Aleluias, aleluias. Com a permissão do pastor, que a igreja coloca sobre os pés, posso? Coloque sobre os pés, igreja. Aleluias, aleluias. Vem louvar minha esposa. Tem mais um microfone para ela aí? Glória a Deus, vem louvar. Aleluias, aleluias, aleluias. Enquanto a minha esposa louva, assim como aquele cego clamou à beira do caminho, e pelo Espírito Santo de Deus, Jesus ouviu o clamor dele. Enquanto ela canta, é o momento que nós vamos clamar, se rasgar na presença dele, se humilhar na presença dele, porque parece que eu posso ouvir a voz do céu dizendo assim: alguém está me clamando na terra. Pode soltar. E Deus pergunta: o que queres que eu te faça?
já terminou, que é o teu fim, mas não. Estou feliz, pastor, disso. Se enganou, porque eu estou tendo lágrimas. Que a história afundou. O meu maior se eu já estou contente, já estou recebendo lágrimas no altar de Deus. Deus vai deixar pensar que o projeto falhou. Ele vai chegar depois, só pra impressionar, e vai montando um contexto pro que quer. Adoro ele, adoro. E se você perdeu, Deus vai entrar no ambiente pra operar. O céu não se encanta com a aprovação de mim. O céu não se encanta com a aprovação de mim. Tudo isso entra no céu como ato de adoração. O céu não se encanta com quem tem uma roupa bonita. Não. O céu não se encanta com o meu estudo. Mas o céu, ele responde a quem se quebranta diante da presença dele. O céu só responde a quem se humilha, a quem clama a ele. Esse é o momento. Recebe o remoto. Olha 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 o remoto. Adore a ele nesta noite. Deus vai mostrar pra quem achou que terminou. Deus vai deixar pensar que o projeto falhou. Ele vai chegar depois, só pra impressionar, e vai montando um contexto pro que quer impactar. Está vindo logo, não tem seguido, mas quando acabou, e Adoro ele. Adoro ele. Adoro ele. Adoro ele. Adoro ele. Olha que lindo, as adolescentes adorando ao Senhor. Tudo isso está sendo registrado na presença de Deus. Tudo isso está sendo registrado no céu. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e abrigo pra você. Eu me peguei esta noite para vir com o coração aflito, a alma batida. Mas diz Deus assim, que o teu choro e teu lamento chegou na minha presença. Existe vida. Ainda tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar tudo lá. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansia tão em teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Mas a gente vai. E mesmo que o cenário siga até o fim, e as evidências gritam que eu pra resistir. Mas Deus está de verdade. Existe vida aí, ainda tem vida. O tempo não limita o que Deus vai fazer. Eu te garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Diante da cura daquele cego, Jesus confunde a ciência e dá as vistas para aquele homem. Na lei da matemática, Jesus confunde o maior matemático do mundo, o Teorema de Pitágoras, aonde com 5 pães e 2 peixes,
Ele alimenta uma multidão de quase 12 mil pessoas. Ele confunde a medicina, aonde Lázaro já estava há 4 dias morto. Jesus chega e diz: Lázaro, sai para fora, ainda que esteja morto, viverá. Ele confunde a física, quando Jesus andou por cima das águas. O IML, o médico legista, ficou sem entender. Quando foram fazer a resumação do corpo, e quando chegaram no sepulcro, os 2 guardas disseram: ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas ressuscitou como? Eles foram até os Estados Unidos, no Cleveland, aonde tem o memorial de todos os fundadores religiosos, e lá eles acharam o resto mortais de Charles Smith, que foi o fundador dos mortos. Lá eles acharam o resto mortais de Charles Tese Russo, que foi o fundador dos mormons. Lá eles acharam o resto mortais de Allan Kardec, que foi o fundador dos espíritas. Mas eles não encontraram os restos mortais de Jesus. Por quê? Porque ele está vivo, está aqui nesta noite. Ele confundiu o mundo quando eles ficaram sem entender. Ele mostrou o seu amor na cruz. Eu profetizo para a tua vida que o ponteiro não vai virar sem antes eu faço uma obra, um milagre na tua vida. Recebe, 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 recebe. Alguém do outro lado, na tua casa, a vizinhança, na escola, no teu trabalho, não vai entender o milagre que eu vou fazer na tua vida. Só quem acredita, levante comigo a mão direita e adore o nome do Senhor Jesus.